Oi, pessoal. É, pessoal, continuando a atividade da disciplina de Libras, hoje com a pergunta sobre a inclusão efetiva. Qual que é o papel do professor na efetiva inclusão? O professor tem que fazer para que o surdo realmente seja incluído? Então, para isso, marcar os minutos aqui. Não posso passar de 15 minutos. Então, para a gente falar em inclusão, a primeira coisa que você tem que ter em mente, qual que é o papel do professor, aí você tem que ter em mente, por exemplo, o que define a questão da inclusão. É o entendimento das limitações do outro e proporcionar acesso. Por isso que você tem que respeitar as diferenças, é lógico, né? E oferecer oportunidades. A inclusão é um meio com a finalidade de garantir a participação social e o convívio, tendo como base o respeito à diversidade. Então, o papel maior do professor, se você fosse resumir, é esse. Você tem que dar oportunidade, por isso que as palavras-chave sobre inclusão, elas são três palavras-chave: a acessibilidade, você tem que dar oportunidade e a igualdade para as pessoas surdas. Se você fizer isso, você vai dar condições para ela para superar as barreiras. Aí, se você for ver, mas a inclusão ela exige a capacitação dos professores. Por isso que você tem que ser capacitado, né? Você tem que estar capacitado. E qual que é seu papel nisso, então? Aí, eu criei uma plataforma de inclusão efetiva que vai ser sustentada pelos pilares. Aí eu creio que se você seguir e sustentar a inclusão em todos esses pilares, você vai conseguir proporcionar uma inclusão efetiva. Aí ela passa por uma cobrança e é uma cobrança, aquela cobrança assim, cobrar os direitos do surdo, baseado nas leis mesmo. Eu vou passar todas aqui para você: conhecimento histórico sociocultural, ela tem que ser embasada na quebra de paradigmas, visão da relação da pessoa com necessidades especiais, na adequação do plano de aula, metodologia e recursos, na aprendizagem significativa e no amor e no afeto. Então, quando você fala de o professor é o mediador mesmo. Ele que vai promover as situações pedagógicas que o aluno com necessidades especiais supere o senso comum e avance no potencial afetivo, social, intelectual, quebrando as barreiras que impõe. Então, é o professor mesmo que faz isso, porque ele é o mediador, ele que está em contato direto com o surdo. Então, não é que você vai cobrar, eu dizer aquele negócio de cobrança, não, mas você tem que saber as leis que garantem para o surdo a presença dentro da sala de aula, o profissional que é o A e I. Quando você garante o AI dentro da sala de aula, você garante o surdo uma acessibilidade maior com relação aos conteúdos, a não ser que você seja formado em Libras, que aí facilitaria também o acesso do aluno. Esse é um ponto, porque se você sabe disso, e esse direito do AE é um decreto que tem 6.571, 18 de setembro de 2008, se você sabe disso, você tem como cobrar das gestões ou dos órgãos que esse profissional, que é o
intérprete ele esteja dentro da sala de aula, justamente para auxiliar. Isso é bom para o surdo, para auxiliar ele na inclusão. Então, você ter aí que você vê qual que é a grande importância fundamental mesmo, conforme o Ganzin et al. 2005, diante do profissional, que ele é a autoridade competente. Então, o processo pedagógico, querendo ou não, existem outras esferas ao redor que favorecem a inclusão do surdo, tem, mas quem está na linha de frente ali, ó, é o quem? É o professor. Então, uma das coisas que você tem que fazer, além de ter essas ideias sobre as leis, é você ter conhecimentos sobre quebrar esse paradigma de visão de pessoa, que tem uma visão que a pessoa é incapaz, que a pessoa é incapaz. A pessoa não é incapaz, a pessoa só é surda, somente. Então, se você proporcionar todas as estratégias dele, aí que vem a questão de você fazer a adequação do plano da metodologia. Se você adequa o plano de acordo com o surdo, usando uma pedagogia visual, se você uma pedagogia visual, aí ele vai ter que proporcionar para ele um ambiente, vai ser mais fácil para ele justamente quebrar as barreiras dele. Então, se você faz isso, quem vai fazer isso? Quem está na linha de frente? O papel é de quem? Do professor. Está dentro da sala de aula. Não tem jeito. Então, igualzinho o Mineto 2008 para 101. Então, ao planejar com detalhes as atividades, registrar em tempo certo. Então, você tem que planejar com antecedência, né? Então, é muito importante. O importante também na questão da aprendizagem significativa. Por que eu pus esse item aqui? Que eu creio assim que dentro da aprendizagem significativa, que é a teoria do Ausubel, aprender a aprender, você tem que dar condições, isso independe se a pessoa é surda ou ouvinte. Não faz diferença nenhuma. O importante é você dar a base para ela, ou as condições, a usar a ferramenta que você tiver. Não importa se você vai usar áudio descritivo, se é via áudio descritivo em questão da pessoa cega, se é pedagogia visual em questão do surdo. O importante é você dar as condições para ele desenvolver o conhecimento dele. Porque eu já tive um rapaz surdo, e você vê que na questão memorística eles são excelentes, mas você tem que criar todas as condições ao redor dele para ele ter um aprendizado que tenha significado para ele. Por isso que a teoria, por isso que é interessante você souber sobre todas as teóricas, todos os teóricos por trás da teoria de aprendizagem, que é o Piaget, que é o Vygotsky, que é o Yvalon, que é o Gestalt, que fala tudo isso na busca de um aprendizado significativo. E por fim, que eu acho que é muito importante você ter, que não pode faltar, que é o amor mesmo, o amor que é o autoconhecimento, esse amor que eu falo, está pautado na questão do Pestalozzi, que eu gosto muito também, que uma das frases dele, do autoconhecimento, é só amor deflagra o autoconhecimento. Então você tem que tentar passar isso para ele, independente se ele é surdo ou não, se ele é ouvinte, se ele que o amor que vai deflagrar o autoconhecimento. Ele tinha uma frase muito bonita, que o professor deve ser o jardineiro e providenciar as melhores condições externas para que as plantas sigam seu desenvolvimento natural. Afinal, a semente traz em si seu própria árvore toda. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós, professores, por exemplo, a gente tem que dar todas as condições, todas as estratégias, utilizar todos os métodos, se a pessoa é deficiente ou não, a pessoa em si, no caso do surdo específico da Libras, ele já traz em si todo o conhecimento prévio dele. Ele tem um histórico sociocultural dele. Então, por isso você tem que saber as questões sociais da cultura surda também, que é importante. Então, se você souber disso, souber que a pessoa
qual que é a história sociocultural dela. Aí se você tem todo aquele conhecimento já que traz dele, basta você providenciar todas as estratégias dele, no caso do surdo, que é a pedagogia visual, basta você dar todas as condições para ele, e com os profissionais adequados também, com o profissional do, do AEE, ou o intérprete mesmo, na sala de aula, junto com o professor, ele é o profissional AEE mesmo, né? Mas às vezes ele só é intérprete, ele não tem outras características ou outras habilidades de um AEE, mas se ele for só intérprete, já ajuda também. Se o professor também souber pouco de Libras, ele já também ajuda na questão da inclusão dele mesmo. Deixa eu terminar aqui. Então, esse aí, para a gente finalizar, o que é importante é isso, você ter essas bases, esses alicerces, que eu acho que creio que você vai dar uma inclusão, a inclusão realmente ela vai ser efetiva. Ela vai realmente ser efetiva. Se você souber sobre as leis sobre os direitos do surdo, saber cobrar, ter um conhecimento cultural do surdo, souber que o surdo ele é uma pessoa capaz, ele não é uma pessoa incapaz. E se você souber modificar os planos e fazer para que ele tenha uma aprendizagem, para que ele tenha uma aprendizagem significativa dentro do amor, sempre com amor, que é isso que vai trazer o aluno ou os alunos, né, para dentro desse conhecimento, gostar daquilo que ele está fazendo, aprender e ele mesmo construir o conhecimento dele. Para ele realmente, eu creio que esses alicerces, eles dão um direcionamento realmente para uma verdadeira, para ver se é uma verdadeira inclusão. Isso aí, boa tarde, abraço, até mais, até o próximo vídeo.